Durante a primeira parte, a gente se ateve a tratar das estratégias para a conservação da água no solo, quais as estratégias deram certo, quais deram errado. Está na hora da gente fazer uma corrente entre nós técnicos para buscar alternativas, que é muito cômodo da nossa parte falar em fazer a rotação de cultura, né? Isso é muito prático para nós que estamos desse lado aqui. Mas antes de falar disso aí, nós temos que dar alternativa para o agricultor, sabe? Então, quando a gente fala em outras alternativas, a gente visualiza a China e a Índia como grandes, toda a comunidade muçulmana para outras atividades que não só a soja, sabe? Eu acho que a gente tem outras alternativas que, claro que a gente fala assim, antes de falar dos ganhos, né, dos benefícios, de repente o papel mais importante nosso como extensionistas é falar do que ele perde com isso aí, né? Para depois falar do que ele ganha. E claro que nesse balanço, nós como técnicos temos que propor alguma coisa onde o ganho seja maior do que ele perde, né? Mas nunca seduzir o agricultor pelo que ele pode ganhar, né? Deixar ele alerta pelo que ele pode perder também. Mas eu acho que talvez o próximo caminho nosso, eu diria agora após 30 anos de cerrado, é tentar buscar uma nova alternativa. Talvez o caminho mais fácil seja a pecuária. É que, na verdade, o X da questão é esse que o Evaldo colocou. Então, principalmente quando a gente olha para a pesquisa 10, 20 anos atrás, se pensava muito na rotação de culturas por ela mesma, mais do ponto de vista filosófico, mais do ponto de vista, como é que eu posso dizer, um ponto de vista romântico, digamos assim. Não sei se vocês me entendem. E hoje o que nós precisamos são sistemas diversificados que permitam produção de palha e raiz para nós conservarmos melhor a água, mas esse sistema tem que estar dentro de um modelo que seja viável economicamente para o produtor, tanto no médio e longo prazo quanto no curto prazo. Então, para quem ouvia falar de rotação no verão com feijão de porco, mucuna, né? Na academia eu aprendi isso de rotação de culturas. O produtor, principalmente o mais antigo, cresceu ouvindo rotação de culturas isso. Aqui no Paraná, principalmente, é claro isso. Você fala em rotação, o pessoal já um coça a cabeça, outro dá uma mexidinha no nariz, porque a primeira questão que vem com rotação de culturas é isso, a entrada de espécies sem mercado ou sem uma comprovação de que trazem benefícios, né? Muitas vezes sem onde comprar semente, onde você cai no discurso do vazio. Então, isso a pesquisa tem meia culpa nisso, então não adianta colocar só na conta do produtor. Acho que a gente, por muitos anos, colocou a rotação num patamar que não é viável, e agora a gente está mudando. Tanto é que, particularmente, nós aqui da Embrapa Soja não falamos nem de rotação. Quando vai falar com o produtor, a gente coloca numa palestra diversificação de culturas, coloca de uma forma até diferente para que esse conceito não venha na cabeça. Então, há 13 anos atrás, a Fundação Mato Grosso, depois de vários anos de trabalho, percebeu que a capacidade de um solo produzir quimicamente já não era mais explicado pelas condições químicas apenas. Então, em área já cultivada há vários anos, com muitas correções de solo, com efeito em profundidades e tal, nós percebíamos que o efeito da capacidade do solo produzir não era explicado só quimicamente. Então, montamos um trabalho que nós chamamos de rotação de cultura soja, está com 13 anos. Passados os 13 anos, o que nós temos? Né? Nós temos, até então, dois grupos muito distintos de tratamentos. Aqueles tratamentos muito mais com aquela visão do sistema tradicional, chamado convencional, que não é mais convencional, aquele sistema degradante, onde nós calibramos todas as nossas tabelas de interpretação oficiais, todas as nossas recomendações, o conceito de fertilidade do solo foram concebidos naquele modelo degradante. Eles estão, em 13 anos, com mais de 140 sacas de soja a menos de produção, com a mesma chuva, com o mesmo insumo, com tudo igual. Só culturas diferentes. E outro grupo de tratamentos, até 12 anos, em que nós tínhamos sucessões e rotações diferentes. Nos 12 primeiros anos, não havia muita diferença em termos de produtividade acumulada. Nessa safra última, foi a safra 2021, foi uma safra muito irregular em termos de chuva.
É um solo argiloso, cultivado há vários anos, quimicamente perfeito e com uma diferença enorme entre tratamentos e principalmente quanto ao quê? Ao suporte às condições de pouca disponibilidade hídrica. Então, no dia 10 de dezembro, né, nós fizemos um evento emergencial, uma visita técnica emergencial no campo para mostrar isso aos pessoal, depois de 45 dias praticamente sem chuva, né? Com pouca chuva, na verdade. Né? Nós tínhamos tratamentos totalmente, as folhas totalmente secas, torradas, né? E os tratamentos com vigor das plantas, só em função do quê? Da sequência de culturas adotada ao longo do tempo, né? Com a mesma quantidade de insumos, apenas a reposição de insumos, dizendo, mas a mesma quantidade de insumos, mesma semeadora, mesma insumos com lavouras totalmente diferentes. No dia 10 de dezembro passado, tínhamos até braquiária secando por deficiência hídrica, né? Porque nós nunca tivemos acúmulo de água em profundidade, né? Agora, no evento final de janeiro, quem foi lá, o Luiz, a Stoller foi lá, obrigado, Luiz, né? Ele percebeu que nós tínhamos o quê? Dos 8 tratamentos, conduzidos por 13 anos, nós tínhamos diferenças grandes. O que se percebeu? Os tratamentos onde você não tinha cobertura do solo, ou onde se tinha revolvimento, foi um desastre. Onde se tinha sucessões, foi melhor. Soja milheto, soja braquiária, soja milho. Onde foi soja milho por 13 anos, nós tivemos uma dificuldade, inclusive, de plantabilidade, qualidade da palha, distribuição de palha. Onde tinha soja braquiária, melhor. Mas o grande destaque foi quando entrou rotações de culturas, de uma forma ordenada. Nós temos o tratamento 5, em que manteve o potencial produtivo elevado, onde nós tínhamos uma rotação perfeita. E aquilo que o Henrique falou, tem que ter receita econômica. Mas ficou claro, onde tem rotações de culturas de forma adequada, ao longo do tempo, de forma ajustada, em anos difíceis de deficiência hídrica, nós conseguimos produzir mais ou menos. Aquilo que o Amaury falou. Mais ou menos, inclusive água. Estabilidade de produção. Outra questão, ficou claro o efeito quanto aos nematóides, num ano difícil como esse, como com o sistema de produção, rotações de cultura adequadas, ameniza o problema do nematóide cisto, que tem a ver com a eficiência do uso da água. Também ficou claro a eficiência do uso do nitrogênio do sistema, que também tem a ver com o uso da água e tudo mais. Então, o sistema mexe com o todo, né? De novo, não consigo mais explicar pelo isolado, e sim pelo conjunto. Eu dependo da sociedade, eu não consigo mais viver sozinho. O que nós temos visto, assim, para os trabalhos de mestrado e doutorado, é a questão, por exemplo, de continuidade dos poros, né? Aqueles tratamentos em que eu crio um sistema radicular com gramíneas intercaladas de forma adequada, programada com leguminosas, que me aportam nitrogênio também, conseguem ter o quê? E sem revolver, eu consigo ter maior crescimento em profundidade. Outra questão importante, em todos esses tratamentos, consigo ter nódulos em profundidade, isso é importante, a 1,5 metro, 2 metros de profundidade. São amostras do DRESS, 3 amostras retiradas, né, aqui em Londrina, em experimentos com diferentes usos e manejos, né, camada de 0 a 25, e eu costumo perguntar para o produtor, sob o ponto de vista de disponibilidade hídrica no solo, qual que é o nosso principal insumo, nós estamos aqui debatendo isso, né? Qual dessas 3 amostras é a melhor? E antes que vocês me respondam, se alguém iria responder, eu vou dizer que 90% dos produtores e muitos técnicos dizem que o melhor solo é esse aqui, né? Mas será que ele é o melhor solo mesmo do ponto de vista físico? Como é que ele está se comportando em termos de retenção e de continuidade de poros, né? Então, eu aqui poderia mostrar vários números, mas eu vou resumir o que as outras variáveis que a gente determinou em termos de armazenamento de água mostraram nessas 3 situações, né? Peraí, tá meio travado aqui o negócio. Agora foi. Se eu pensar simplesmente em aeração e infiltração de água, vocês vão de convir comigo que tanto a aeração quanto a infiltração aumentam, né, do lado direito para o lado esquerdo, concordam? Né? Porque aqui eu tenho um solo mais solto, com mais macroporosidade, que vai me dar uma resistência à penetração menor. Então, se eu pensar, como o Zancanaro falou,
do lado da resistência à penetração, eu estou aumentando, né, do lado, à medida que eu vou do lado esquerdo para o lado direito, né? Agora, como é que fica a retenção de água disponível? E a condutividade hidráulica não saturada? Nós vamos ter que voltar lá ao tempo da escola de agronomia e tentar relembrar, né, esses conceitos. Então, em termos de água disponível, a maior disponibilidade de água é na amostra do centro. O solo bom fisicamente não é necessariamente aquele que você põe a bota e afunda. Até porque se a sua bota está afundando, o que vai acontecer quando entrar com uma máquina de 24 toneladas na área? O que é que vai acontecer? Uma colhedora, né? O melhor solo é aquele que tem resistência às pressões, mas que tem uma rede de poros de qualidade. Muitas vezes não é o volume total que é importante, a qualidade. O que dá qualidade é o que o Zancanaro está colocando, inclusive, aqui no chat. É continuidade de poros e tamanho. 3 a 30 micrômetros. Ah, mas como eu vou medir isso, Henrique? Não preciso medir, eu preciso saber que esse é o melhor classe de poros e eu vou produzir esses poros somente com raiz. Ronaldo, quero saber de você, trocando agora para um próximo tópico também, pela sua experiência, quais são as melhores coberturas para o cerrado, pensando em conservação da água e aumento da biodiversidade? Alguma que seja benéfica para esses dois casos? Sobre braquiárias, quais são as melhores, pontos fortes, fracos? Se você puder dividir um pouquinho da sua experiência com a gente. O que dá certo para a nossa região, na sua grande maioria, é o uso de braquiária, ou consorciada com milho ou solteira. Né? Isso eu diria que 90% ou mais das áreas onde a gente consegue fazer uma boa cobertura é com o uso de braquiárias. Né? Existem outras alternativas, né? Mix de plantas, eu faço inclusive na minha área dá de 12% a 20% de argila, então tem alguns pontos que deve ter um pouco menos, que a gente não analisou, né? Mas do que eu analisei deu de 12% a 20%. Então é uma área bem complicada o manejo dessa área, uma região que dá veranico, que a gente tem dificuldade, né, com chuvas. Em janeiro deu 611 milímetros acumulados e em fevereiro nós estamos com 51, já 15, 16 dias sem chuva. Né? Então a soja que está no final do ciclo está sofrendo bastante. De todas as coberturas que nós vivenciamos aqui há 10 anos na região, 11 anos na região, a braquiária é o que funciona, né? É o grosseiro da coisa, é a braquiária que funciona. Quando solteira, quando não tem pastejo, que daí o que o Henrique compartilhou muito bem, né? Questão do pastejo, tanto que ele agrega. Quando a gente não tem essa possibilidade, aí o mix com a crotalária ou croleuca é interessante. O Marcos está com a gente, eu tenho informações de que ele tem uma experiência na rotação com pulses, feijão e outras culturas. É isso, Marcos? Você consegue compartilhar conosco? A gente levantou essa bandeira dos pulsos já faz uns 5 anos, né? Hoje a gente trabalha em parceria com alguns produtores, praticamente a região produtora do Brasil inteiro. Começou a ter no Mato Grosso do Sul também esse ano, Pará, Piauí, Maranhão, Bahia. Então a gente viu que nesses lugares de mais instabilidade climática, o custo de fazer uma safra está ficando muito alto. A gente está vendo que a região, principalmente do Mapitobá, o custo está ficando muito pesado para fazer somente uma safra de lucratividade, né? Principalmente o custo operacional, não o custo químico, o custo do valor do trator, da plantadeira, da colhedeira, do custo operacional da fazenda subiu muito nesses últimos anos. E o produtor está produzindo a mesma coisa, então está defasando o lucro dele muitas vezes, né? Agora, nesses últimos 2 anos, teve um aumento do preço da soja que compensou muito isso, mas não é o normal, deve-se voltar no futuro aí a ter problemas com lucratividade se continuar dessa forma, né? O produtor está acostumado a pagar uma máquina 1.200.000, hoje a mesma máquina custa 2.200.000. Então hoje é fácil de comprar no preço da soja, né? Mas será que isso vai ser sustentável? Então a gente viu a oportunidade dos pulses como encaixar uma segunda safra por causa da questão do ciclo. Hoje o feijão mungo, que é o pulse mais plantado no Brasil aí, é um ciclo de 60 dias. Então, conseguiu viabilizar uma segunda safra e uma lucratividade pagando os custos da soja, muitas vezes,
o custo de operação da fazenda e sobrando a lucratividade da soja, né? Então, hoje tem mais de 10 culturas, eu sempre falo que na Colômbia tem os extraditáveis e no Brasil tem os exportáveis, né? Então, os exportáveis que são mais de 10 culturas hoje, gergelim, feijão mungo, feijão orelha de bambu, feijão calpi, girassol. Então, tem várias culturas para cada região, vai ter um impulso que vai se adequar, e hoje o Brasil participa nem com 1% do mercado mundial desses pulses, né? Então, o Brasil pode produzir muito e tem essa venda também lá fora e dá uma segurança para o produtor, porque é uma venda casada, vamos dizer assim, uma venda com contrato, né? Que é a maior dificuldade do produtor hoje ter um produto e não ter para quem vender, né? Então, hoje, a China e a Índia aí consomem 80% dos produtos para exportação, principalmente o feijão mungo, que é o mais consumido do mundo, né? O feijão mungo hoje é o mais consumido do mundo. Hoje, no sistema de sucessão soja e milho, né? E eu posso dizer que até aqui no MS, né, no Mato Grosso do Sul, o sistema soja e milho com consórcio com braquiária, ele está chegando num momento que está tendo alguns problemas quanto à biologia de solo, né? Então, a gente tem uma condição física de solo adequada, né? Uma boa estruturação de solo, porém, esse sistema está aumentando muito a quantidade de nematóide das lesões articulares, principalmente dos gêneros pratilencos e rotilencos. Então, nesse sistema, né, nós precisamos atuar para reduzir a população desses nematóides, né? E, atualmente, né, o que a gente vem tentando trabalhar no sistema é tirar o milho semeado fora da janela inadequada, que seria aquele milho de final de março e começo de abril, que ainda na nossa região, né, é expressivo o plantio de milho nessa época, e tirar esse milho do sistema e colocar uma braquiária em consórcio com uma crotalária. A crotalária que a gente vem tendo mais sucesso aqui para nós é o Croleuca, né, conforme o Ronaldo comentou anteriormente. Então, cultivando nesse período de outono e inverno a braquiária, e a braquiária tem que ser, né, o cultivar piatã, é o que a gente vem tendo mais sucesso. Então, o mix de braquiária piatã com a crotalária ou croleuca vem ajudando nesse sentido de reduzir, né, a população de nematóide das lesões articulares. Porque lavouras do oeste da Bahia aguentam 15 dias de veranico, por exemplo, e outros locais com solos de melhor textura, até mais argilosa, não aguentam. Conta para a gente um pouquinho da sua experiência, se puder trazer essa resposta para a gente também, Thais. Eu acho que é bastante diferente para a gente comparar, mas eu vou falar da situação do oeste da Bahia, né? Acho que a gente está começando a atuar em outros estados, a gente está tentando testar, né, as tecnologias que a gente vem fazendo aqui no oeste da Bahia. Mas, de maneira geral, 20 anos atrás, quando a gente começou a fazer a perfil do solo, a gente foi muito criticado, né? Por questão de a gente fazer gesso muito alto, calcário alto, profundidade, né? Mas justamente por causa disso, porque aqui no oeste da Bahia, a seca aqui é normal, né? Diferente dos últimos, nos últimos 2 anos teve um pouco mais da chuva, mas o normal daqui é um veranico de 20 dias, 30 dias. Então, veranico de 20 dias para a gente aqui na fase da floração da soja, no algodão, é normal. Então, a única alternativa e muita gente testou cobertura, plantio direto, lógico que tem muita coisa para a gente avançar, né? Porque talvez por imediatismo de querer resolver as coisas, né? A gente acabou entrando nesse perfil do solo, né? Mas hoje a gente consegue trabalhar bastante coisa associada, não só o perfil do solo, mas assim, acho que muitos colegas sabem aqui, muitos colegas falaram, acho que tem um processo para fazer. Não adianta você entrar numa cobertura sem fazer o perfil do solo, né? Você tem que arrumar primeiro, etapa. Primeiro você tem que arrumar a casa, depois faz a cobertura, depois a gente tem o lado fisiológico da planta, né? Vou pedir para que Henrique amarre os pontos e, na sequência, a gente segue em frente. Então, essa segunda parte aqui foram várias perguntas, né? E eu acho que dessa vez o ponto que saltou a atenção, principalmente nessa parte de quais as alternativas de culturas para diversificar os sistemas, né? E assim conseguir
mais palha, mais raiz para poder armazenar mais água, é muito dependente da região, né? Nós não vamos ir da condição, né? Eu acho que isso salta aos olhos. Nós não temos, né, uma receita de bolo de como atuar especificamente em cada região. Porém, a gente tem alguns princípios básicos, né, que devem guiar, né, a escolha dessas estratégias, e isso vale independentemente da região. Então, eu acho que buscar a cobertura do solo a maior parte do tempo possível, cobertura com palha, independentemente da dificuldade das alternativas, isso deve ser colocado como meta, né, dos produtores, dos consultores e dos pesquisadores. Colocar sistemas radiculares diversos no sistema, né, diversidade de sistema radicular no sistema também é importante, né? Porque, como o Douglas muito bem colocou, se eu começar a usar braquiária, soja todo ano, eu também vou começar a ter problema. Vai começar a aparecer vou selecionar comunidades microbianas, nematóides, muitos dos quais são fitopatogênicos, né? E ainda na questão da diversidade, outro ponto que eu gostaria de amarrar aqui foi a necessidade de se colocar leguminosas no sistema, né? Sejam elas pulses, como foi colocado, né, por vários aí, ou sejam elas de cobertura. A leguminosa, pessoal, ela tem, como foi colocado, estou repetindo, mas é para amarrar os pontos, né? Elas podem ter uma cobertura que é rapidamente decomponível, né? Sistema radicular mais pivotante, que às vezes, dependendo da camada compactada, não passa, ao contrário das gramíneas, mas a leguminosa, a grande palavra, se chama nitrogênio. E nitrogênio no sistema de produção é essencial. Vou dar um exemplo. Não se aumenta a matéria orgânica do solo se não colocar nitrogênio. Não adianta colocar só bucha, né? A relação CN da matéria orgânica é 10:1. Isso quer dizer que a cada 1 tonelada de carbono por palha que eu coloco, né, eu tenho que colocar 100 kg de nitrogênio. Senão, não vai acumular matéria orgânica. Você pode colocar 20 toneladas, 30 toneladas de palha, não vai acumular. Muito obrigada, Henrique. Quero agradecer a você e a todos os pesquisadores que participaram conosco nesta manhã. Foi brilhante a participação de vocês.